Acho que todo mundo conhece o Whindersson Nunes, não é? Esse youtuber, comediante e que recentemente começou aí uma carreira paralela de lutador de boxe. Pois a notícia dessa semana é que o Whindersson se internou em uma clínica psiquiátrica. Parece que não é a primeira vez, não é? Vamos comentar um pouco a respeito disso para a gente destacar aqui dois pontos. Por que alguém precisa se internar em uma clínica psiquiátrica? Quando que isso é necessário? E o segundo ponto é como que essa notícia tem sido repercutida aí nas mídias sociais. Porque parece que tem um certo preconceito ou uma certa banalização desse assunto. Vamos comentar a respeito. Bom, a notícia é que o influenciador, então, resolveu se internar para cuidar da saúde mental. E aí a empresa que gerencia a carreira dele foi quem se pronunciou a respeito. Disse que ele se internou por decisão própria, está contando com o devido acompanhamento médico em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. Continua a nota dizendo: o motivo da internação é o cuidado com a sua saúde, buscando tratamento adequado para seu bem-estar. Ele está muito bem, feliz com a sua evolução. Em breve estará de volta. Bom, quem está muito bem e feliz não se interna em clínica psiquiátrica. Ele concordou em ser internado, né? Ou ele decidiu por conta própria, ou ele pelo menos concordou. Ele não foi internado compulsoriamente. Bom, o Whindersson, para quem conhece, ele tem esse problema aí de depressão já há alguns anos e ele abriu isso para as redes sociais. Ele vira e mexe está falando disso como uma forma de ajudar aí na causa, né? Orientar as pessoas da gravidade desse problema e da necessidade de você enfrentar isso de frente. De vez em quando em entrevistas ele fala sobre os pontos baixos, né, da sua saúde mental, quando ele fica mergulhado em depressão e ansiedade também. Pelo que consta aí, os causadores principais da sua depressão são um sentimento de solidão que ele tem e a pressão de quem é famoso, né? A pressão de quem está sempre visado nas redes sociais. Em 2018 ele chegou até a fazer uma pausa na sua carreira por causa disso, para tentar tomar mais cuidado com a sua saúde. Bom, eu estava dando uma olhada aqui em alguns vídeos que falam disso e encontrei um que mostra uma entrevista que ele deu para um desses podcasts. E aí ele falou rapidamente a respeito. Não foi uma entrevista assim que eu acho que tenha sido muito bem conduzida, porque o entrevistador, como é geralmente o normal dos entrevistadores de podcast, eles não se preparam muito para as entrevistas, eles vão levando a conversa ali como se fosse um bate-papo de boteco, sei lá. E aí as perguntas que foram feitas para ele não foram as mais esclarecedoras do problema. Mas o Whindersson começou a contar algumas coisas e eu identifiquei nele um certo tipo de personalidade assim, vamos falar popularmente, de pessoas que piram muito com as coisas. Ele confabulou algumas ideias ali, dizendo que às vezes ele se punha a ficar questionando a sua situação privilegiada, se aquilo era sorte, se era merecimento. Ele refletia sobre a grande quantidade de dinheiro que ele recebe pela sua profissão. E aí falou que ele, de vez em quando, começa a pensar como é que seria a sua morte, o que as pessoas falariam dele depois. Enfim, mostrou que é um tipo de pessoa que tende a ficar exercitando muito a imaginação sobre coisas que não são nem necessárias ou produtivas. Então esse é um perfil bem claro de pessoas que podem facilmente se aprofundar numa depressão quando ela começa. Porque a pessoa, em vez de blindar a sua mente de pensamentos desagradáveis, a pessoa se rende ao impulso de ficar pensando muito naquilo. E a pressão social é um problema grave para isso, né? Recentemente ele disse que teve uma influência positiva na sua vida, que foi começar a praticar esporte. E o esporte que ele pratica é o boxe, que o levou novamente aos holofotes. Não foi um esporte que ele escolheu praticar de forma privada, longe das câmeras, né? Que seria mais saudável para o seu bem-estar mental. Ele já começou a lutar com suas lutas transmitidas para o Brasil inteiro. Lutou com o Popó, por exemplo. E isso faz o quê? Atrai mais um tipo de crítica, mais um tipo de pressão.
Ele era pressionado naquilo que ele fazia como artista, agora dobrou a pressão também para o lado esportivo. Então, para uma pessoa que já é vulnerável em sua saúde mental, não é uma coisa muito indicada que ele tenha feito isso. Trouxe um segundo campo, né, de luta, de afirmação para a sua vida. Ainda que ele perceba como uma coisa positiva, porque o esporte é o treinamento, a dedicação, mas tem esse desdobramento que não é desejável, né, para o caso dele. E a gente vê como que tudo que ele faz tem muita repercussão, e eu vi muitos tratando isso de uma forma grosseira, banalizada, colocando na capa: o Whindersson enlouqueceu, ficou maluco, qualquer coisa desse sentido, que é a parte do preconceito, né, que é trazida para os problemas psiquiátricos. Vale a gente dar uma rápida explicação, né, das formas de internação. Tem a internação que a pessoa decide por si mesma, ou sendo aconselhada por quem está próximo a ela, mas ela decide, ela resolve se internar, e aí faz a internação voluntária. Mas pode haver uma internação involuntária, sem o consentimento do paciente, um familiar geralmente, um amigo, o cônjuge. E aí um médico psiquiatra analisa a situação e ele verifica ali se ele consente, se ele acha que realmente deve ser autorizada a entrada do paciente na clínica. Nesse caso, deve até haver uma comunicação às autoridades, ao Ministério Público, porque a gente sabe que no histórico das clínicas, dos hospitais psiquiátricos no Brasil, muita gente era internada sem necessidade. As pessoas eram colocadas lá em cárcere privado. E havia muitos abusos com relação a esse tipo de internação involuntária. Então, por isso, com a lei da reforma psiquiátrica, que vem de 2001, houve essa alteração, esse cuidado para evitar esse tipo de abuso. E internação compulsória, que é um terceiro tipo, é determinado pela justiça, que é quando é constatada pelas autoridades, ou pelo médico, ou pela polícia, ou pelos agentes de saúde pública, que há uma necessidade urgente daquela pessoa ser protegida ou dos outros ao seu redor serem protegidos. Porque a pessoa está totalmente fora de controle, pode atentar contra a vida dos outros ou a própria vida. E aí é um caso mais grave. Em todos esses casos, né, na clínica geralmente tem uma equipe multidisciplinar para tomar conta do paciente. Eu quero ressaltar que no caso do Whindersson, que é uma pessoa que tem aquela mente conturbada, que fica pensando sobre muitas coisas, é essencial que tenha um tratamento psicológico compatível. Não é só colocá-lo sob o efeito de remédios, mas tem que ser trabalhada essa parte mental dele, porque senão ele vai ficar medicado, mas esses pensamentos ainda vão continuar de alguma forma. Ele precisa trabalhar isso para que isso melhore as condições gerais do seu funcionamento para a depressão e a ansiedade cederem. Certamente está havendo um comprometimento grave do funcionamento da vida da pessoa. Ela não está conseguindo mais fazer as coisas que fazia. Ou seja, houve um agravamento do quadro e está inviável que ela continue sozinha, porque ela está precisando realmente de uma ajuda mais intensiva. Quando ele entra para uma clínica, é indicado que ele corte bastante as suas ligações com o exterior, para que ele fique mais tranquilo lá dentro. Então, só dele parar de ficar mexendo e produzindo coisas para a internet, isso já vai acalmá-lo. Esse cortar dos laços com aquilo que lança pressão sobre ele. E sem contar que ele deve estar indo para uma clínica muito boa, ele vai ter lá as atividades terapêuticas que vão ajudá-lo. Bom, para que esse exemplo do Whindersson sirva para outras pessoas, é importante a gente fazer esses esclarecimentos sem preocupação de sensacionalismo, né? Sem desrespeitar a situação, sem falar que a pessoa enlouqueceu de vez, nada disso, né? Vamos entender as coisas como elas são, porque se as pessoas com depressão colocarem na sua cabeça que internação é só quando fica doido, elas não vão querer procurar internação, porque elas vão entender que o seu quadro não é de loucura, é de tristeza e outros sentimentos semelhantes. Mas a gente precisa entender que para a tristeza profunda, quando você não está encontrando forças para reagir, você não está tendo um suporte suficiente, não está fazendo efeito aquilo que você vem fazendo, se você tiver condições de ser internado, pode ser um passo importante nessa virada. Obrigado a quem seguiu até aqui e até um próximo vídeo.